Bem, vou fazer a análise dessa questão aqui, que era uma pergunta do ENAD de 2009, que traz duas afirmativas aqui para serem avaliadas. A primeira alternativa diz que, dentro de um intervalo relevante, o custo total por unidade de produto tende a afastar-se do custo variável unitário, à medida em que o volume de produção aumenta. A segunda afirmativa diz que o aumento da produção provoca a diluição dos custos fixos. Então, veja que as duas afirmativas aqui, elas tratam de categorias de custos, né? Custos variáveis e custos fixos, que são as classificações que a gente usa para agrupar os elementos de custos de acordo com o comportamento deles com relação ao volume de produção. Então, existem custos que se mantêm constantes, independente do que acontece com a minha produção, e existem custos que, conforme a minha produção aumenta, eles aumentam também. Conforme a minha produção diminui, esses custos diminuem também. Então, para relembrar um pouquinho do comportamento desses custos, eu trouxe aqui um exemplo simplificado de uma indústria de calçados. Simplificado porque essa indústria ela vai ter dois custos principais. Ok? A gente sabe que na realidade das empresas são muito mais elementos de custos. Mas para ilustrar esse exemplo aqui, eu vou trazer uma indústria que tem dois custos principais. O primeiro custo é um custo de aluguel. Essa indústria ela funciona em um galpão alugado e aí todo mês ela tem que arcar com custos de R$ 12.000 pelo aluguel do galpão. Essa indústria também tem custos com matéria-prima para fabricar os sapatos. Então ela fez um levantamento e sabe que cada par de sapato usa R$ 10 de couro. Então, a gente vê aqui já, na forma de apresentar esses dados aqui, que a gente tem uma visão de gastos por mês e uma visão de gastos ou de custos por unidade produzida. Então, essas são duas formas de análise que a gente usa quando a gente está falando de custos. A gente tem uma visão de custo por período. É interessante para a empresa saber o quanto custa a produção dela em um dado mês, em um dado ano. Então, uma visão do período. Mas também é importante para a empresa saber o quanto custa a produção dela por cada produto. Então, vou escrever aqui do outro lado, por produto. Eu preciso saber quanto custa produzir cada unidade, cada par de sapato, para poder fixar um preço, para poder monitorar o resultado que eu tenho com esses produtos. Então, é o que a gente chama de custos por unidade ou custos unitários. Então, organizando essas informações que a gente tem aqui, eu posso ver que o aluguel ele já está numa visão por período. Então, vou começar a análise dele olhando aqui por período. E aí, para analisar melhor, eu vou ver como esse custo se comporta conforme a minha quantidade produzida varia, quantidade produzida, ou seja, quanto o meu volume de produção aumenta ou diminui. Então, olha lá, em um dado mês, eu produzi só um par de sapatos. Quanto vai ser o meu custo de aluguel? Então, se eu produzir um par de sapato, meu custo de aluguel vai ser R$ 12.000. Se eu produzir 1.200 pares de sapato, o meu custo de aluguel continua sendo R$ 12.000. E se eu produzir 12.000 pares de sapato, o meu custo com aluguel continua sendo R$ 12.000 por mês, porque eu estou vendo o comportamento desse custo no período. Então, isso aqui ilustra o comportamento de um grupo de custos que a gente chama de custos fixos. O total deles no mês não varia, ele permanece constante, permanece fixo, independente do que acontecer com a minha produção. Então, aqui, ao invés de escrever aluguel, eu vou colocar aqui o nome da categoria maior, que são os custos fixos. Mas, como eu disse para vocês, é importante para a gente ver também uma visão por unidade. Então, eu vou analisar o impacto desses custos fixos aqui por unidade produzida. Vou usar esses mesmos cenários que eu usei ali. Então, o custo fixo, vou colocar um Uzinho aqui para saber que é por unidade, e aí vou analisar em cada nível de quantidade produzida aqui que eu tinha estabelecido. Então, olha só, se eu produzir uma unidade só, quanto que é o impacto desse custo fixo aqui por unidade produzida? Ele vai ser o custo fixo total
R$ 12.000 dividido pela quantidade produzida, que é uma unidade só. Então, o custo fixo unitário nesse primeiro cenário vai ser de R$ 12.000 por unidade. Se eu produzir 1.200 unidades, o meu custo fixo vai ser o custo fixo total, dividido pela quantidade produzida, que agora não é mais uma unidade só, são 1.200 unidades. Então, aqui o meu custo unitário fixo vai ser só R$ 10 por unidade. E se eu produzir aqui 12.000 unidades, o meu custo fixo unitário vai ser R$ 12.000 dividido por 12.000 unidades, ou seja, vai ser R$ 1 só por unidade. Então, veja que conforme eu aumento a minha produção, o impacto desse custo fixo em cada unidade produzida vai diminuindo. Se eu produzir uma unidade só, ela absorve todo o custo fixo que foi necessário para estabelecer a minha produção naquele período. Se eu aumento para 1.200, cada uma das unidades pega uma parcela menor de custo fixo. E se eu produzir 12.000 unidades, a parcela que cada unidade pega é ainda menor. Então, vamos dizer que eu tenho aqui, ao invés de custo fixo, vamos pensar na minha infância. A minha mãe só podia comprar um pacote de bolacha para casa. Então, no período que eu fui filha única, as 12 bolachas que vinham no pacote eram todas para mim. Eu era um produto único aqui, eu absorvia todas as 12 bolachas, eram para mim. Quando meu irmão nasceu, a minha participação no pacote de bolacha diminuiu pela metade, porque agora não passava só um produto nessa linha de produção, passavam 2. Então, a quantidade de bolachas continua a mesma, 12 bolachas, mas agora, ao invés de dividir para uma pessoa só, divide por 2. Então, cada pessoa fica com uma quantidade menor. Se eu tivesse um terceiro irmão, a quantidade de bolachas que eu teria ia ser menor ainda, porque eu ia dividir as mesmas 12 bolachas por agora 3 pessoas. E assim sucessivamente. É esse o comportamento dos custos fixos. Conforme a quantidade de produtos aumenta, ou seja, conforme a quantidade de irmãos aumenta em uma família, cada produto vai absorver uma parcela cada vez menor de custo fixo. Isso, então, é o que a gente chama de efeito de diluição. Conforme a produção aumenta, a gente tem um efeito de diluição dos custos fixos. Com isso, a gente tem que essa segunda afirmativa aqui, ela está correta. Conforme a produção aumenta, a gente tem uma diluição dos custos fixos. Se essa segunda afirmativa aqui está correta, a gente consegue eliminar algumas alternativas aqui. As que estão falando que ela é falsa. Então, se ela é verdadeira, a que estiver falando que ela é falsa, a gente elimina. Olha só, então a primeira alternativa é falsa, a segunda é verdadeira. A primeira alternativa é verdadeira, a segunda é falsa. Essa aqui a gente já pode tirar. Vou eliminar daqui essa alternativa, porque a segunda alternativa é verdadeira. As duas afirmativas são falsas também, não está certa essa questão aqui, porque a gente já sabe que a segunda é verdadeira. Com isso, a gente fica com 3 alternativas aqui para avaliar. E aí, para a gente ter certeza de qual escolher, eu vou continuar com um exemplo lá, para a gente ver se esse comportamento que ele está afirmando aqui dos custos totais por unidade, né, se ele se observa na realidade ou não. Então, eu fiz essa primeira análise dos custos fixos, usando como exemplo o aluguel. Mas tem um outro componente de custos aqui, que é o couro. O couro é o que a gente chama de uma matéria-prima, um material direto, né? Ele é o principal componente do meu produto final aqui. E aí, se vocês olharem a informação de quanto eu tenho de custo de couro, ela está, ao invés de falar por mês, ela está informando quanto eu gasto por unidade, por par produzido. Então, eu vou desenvolver o meu raciocínio usando essa segunda parte do quadro aqui. Então, para cada par de sapato produzido, eu tenho um custo aqui de couro de R$ 10. Então, se eu produzir um sapato, quanto de couro vai para cada unidade de sapato? R$ 10 por unidade. Se eu produzir 1.200 unidades, quanto de couro vai para cada unidade de sapato? Também a mesma quantidade, né? R$ 10 por unidade. E se eu produzir 12.000 unidades, cada sapato vai usar exatamente R$ 10 de couro por unidade. Ok? Então, a parcela, né, a taxa de custo variável por unidade de produto, ela é constante. Agora, eu vou olhar aqui por período. Então, eu parti de um custo unitário para olhar agora o custo total do período. Foi um movimento contrário do que eu fiz para custo fixo. Então, se eu olhar aqui, ó, o couro,
Quanto que eu tenho de custo de couro no total do mês se eu produzir só um par de sapato? Então, se eu produzir só um par de sapato e eu sei que cada par de sapato tem R$ 10 de couro, então R$ 10 vezes um par, eu tenho aqui R$ 10 de custo total com couro. Se eu produzir 1.200 sapatos, eu sei que cada sapato custa R$ 10 de couro, produzir 1.200 sapatos, vou ter aqui R$ 12.000 de couro por mês. E se eu produzir 12.000 pares, cada sapato consome R$ 10 de custo de couro, vezes 12.000 pares, eu vou ter aqui um custo total de R$ 120.000 de couro por mês. Então, olha só o que acontece com o total desse custo aqui conforme a minha produção aumenta. Conforme a minha produção aumenta, o custo de couro vai aumentando também. Ele vai variando. Por isso que a gente fala que esse custo é um custo variável. Vou mudar, então, a categoria aqui de couro, porque não é só o couro que se comporta dessa forma. Mão de obra direta também se comporta assim, a embalagem também se comporta assim. Então, vou classificar aqui esses gastos que têm esse tipo de comportamento como custo variável, tá certo? E aqui também custo. Opa, pessoal, peço desculpas pela minha letra horrível aí, não tenho muita coordenação para usar a lousa digital, tá certo? Então, agora eu vou computar aqui o meu total de custos no período e o total de custos unitários no período, né? Então, para um nível de produção de um par de sapato, o meu custo total do período, vou colocar aqui do mês, para um par de sapato, eu tenho um custo total de R$ 12.010, somando esse com esse aqui. Para 1.200 pares de sapato, tem um custo total de R$ 24.000 por mês. E para 12.000 pares de sapato, tem um custo total aqui de R$ 132.000 por mês. Ok? Então, esse custo aqui tem um componente de custo fixo, mais um componente de custo variável, vezes a quantidade que eu produzi. Olhando agora para o custo unitário, vamos ver quanto custa produzir cada par de sapato em cada um dos cenários aqui de produção. Então, olha só. Produzindo um sapato, cada sapato custa R$ 12.010. É o meu custo total de produção aqui, ó. Se passou um só sapato, ele acaba absorvendo todo o custo. Para 1.200 sapatos, cada sapato vai custar R$ 20, né? R$ 10 de custo fixo, R$ 10 de custo variável. E num cenário de produção de 12.000 sapatos, cada sapato vai custar R$ 11. Então, olha só o que está acontecendo. O meu custo unitário está cada vez mais se aproximando do meu custo variável, olha só. Por quê? A minha parcela de custo fixo vai se diluindo conforme a minha produção aumenta, isso quer dizer que ela vai se aproximando de zero. Então, a parte do meu custo unitário que vai ficar é basicamente o custo variável. Com isso, a gente pode dizer que essa primeira alternativa ela está errada, porque ela está falando que o comportamento do custo variável é justamente o contrário. Ela está falando que ele se afasta, e na verdade ele não se afasta, ele se aproxima. Então, essa questão está errada. Então, eu consigo imaginar que, na verdade, o custo variável total se aproxima do meu custo variável por unidade, né? É a principal razão porque eu estou dizendo que essa afirmativa aqui é falsa. Vou voltar aqui para o nosso exemplo, então, para a gente pensar do que é composto esse custo unitário total. Então, vamos dizer que o nosso custo unitário total aqui, ele é um retângulo desse tamanho aqui, ó. Meu custo unitário total cabe todo nesse retângulo aqui. Aqui é um retângulo do mesmo tamanho, aqui um retângulo do mesmo tamanho. Então, vamos ver o que compõe esse retângulo aqui, né? Nesse primeiro cenário, esse retângulo é composto por R$ 12.000 de custo fixo. Então, se eu fosse representar aqui pintando, isso aqui, esse retângulo estaria quase todo preenchido de custo fixo azul aqui. Então, a maior parte do meu custo unitário é o custo fixo.
e aí o custo variável é só R$10 por unidade. Então, é só uma rabeirinha ali, né? Vou colocar só um risquinho aqui para a gente saber que tem uma parcela de custo variável também. Conforme a minha produção aumenta, a proporção desse custo fixo ela vai diminuindo. Então, aqui, ó, nesse caso, ó, metade é custo fixo, metade é custo variável. Então, meio a meio. Então, olha só, metade do custo unitário total aqui é custo fixo, a outra metade é custo variável. Olha só, metade R$10, a outra metade mais R$10 de custo variável. Vou pintar aqui de verdinho. Ok? Então, do meu total, do meu custo unitário total, metade é fixo, metade é variável. Quando eu vou para esse aumento de produção maior aqui, né, uma produção de 12.000 unidades, a participação do custo fixo, ela é bem pequenininha, ó. Aqui é só R$1. Dos R$11 de custo unitário total, R$1 só é de custo fixo. Então, essa parcela é bem pequena aqui, ó, em comparação com os custos variáveis. Tá? O custo variável é todo o restante do retângulo. Então, a proporção acaba diminuindo, né? O efeito de diluição que a gente chama. Conforme a minha produção aumenta, cada produto produzido absorve uma parcela cada vez menor de custo fixo. Então, o que está acontecendo aqui? A maior parte do meu custo unitário é composto por custo variável. Conforme a produção aumenta, o meu custo unitário vai se aproximando do meu custo variável por unidade. Então, olha só, aqui é R$11, muito próximo de 10. Se aqui aumentar para 120.000 unidades, o meu custo fixo por unidade vai ser só 1 centavo. Então, o meu custo total por unidade aqui vai ser R$10,01, ainda mais próximo do meu custo variável. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Quando eu produzo uma unidade só, o meu custo total é de R$12.010 por unidade. Bem distante do meu custo variável, né? Olha aqui a distância entre eles. Está bem distante. Só que conforme eu vou aumentando a minha produção, essa distância vai diminuindo, olha só. E aí, quando eu aumento ainda mais a produção, ó, eles acabam ficando quase iguais. O meu custo unitário é de R$11, muito próximo do meu custo variável, que aqui é R$10. Então, o movimento é justamente o contrário desse que ele está falando aqui. O movimento é, sim, de aproximação. Com isso, a primeira alternativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira. A questão correta, então, é essa aqui.